As revoltas no Reino Unido estão completando uma semana. Eu quero explicar para vocês aqui o que aconteceu, o que levou a isso e o que isso está representando aí no Reino Unido, né? Então, para começar, o que aconteceu foi que um britânico descendente de imigrantes, possivelmente de Ruanda, ele foi e esfaqueou e matou 3 meninas. E aí isso começou a circular nas redes sociais com a falsa informação de que ele seria muçulmano, sendo que ele não era. E aí isso deflagrou uma série de protestos inicialmente que se tornaram violentos e agora o que está acontecendo em várias cidades britânicas é quebra-quebra, sabe, saques, ataques contra imigrantes, contra lojas de imigrantes, perseguição de refugiados, puseram fogo num asilo de refugiados, ou seja, a situação está bem complicada e isso está em várias cidades do Reino Unido, começou em Southport e depois foi para outras cidades, né? Belfast, foi para Manchester, outras cidades, Bristol também, e muitas cidades agora estão lidando com essa revolta generalizada, instigada pela extrema-direita britânica. E isso aqui tem tudo a ver com outros tópicos que eu abordei essa semana, né? Eu falei algumas vezes aqui sobre imigração, sobre integração versus assimilação, falei inclusive sobre o Reino Unido, né? E sobre como eu comecei a falar aqui no canal sobre a extrema-direita, porque eu morava lá na Inglaterra, morava em Manchester, e aí eu estava lá naquele momento, durante o referendo do Brexit, que era para poder votar se o Reino Unido continuaria ou não na União Europeia, e havia um profundo teor anti-imigrante, anti-refugiado, havia um teor muito xenófobo no discurso geral do Brexit. E passou com base nisso, né? Eles puseram lá num ônibus lá uma foto de refugiados sírios invadindo, entre aspas, a Europa, e aí havia esse temor de que milhares ou milhões de refugiados chegassem no Reino Unido e tomassem conta do país. Então, assim, você tem um discurso que não é de hoje, esse é um discurso que não é, sabe, recente, há muito tempo, na verdade, você tem esse discurso perpassando o Reino Unido, há situações anteriores de revolta, nesse caso, por exemplo, se for pensar em 2011, foi um caso quando a polícia matou um jovem negro lá, e aí a população imigrante, a população da comunidade negra se revoltou também, e houve quebra-quebra, houve incêndios, houve saques também. Então, assim, essa situação, essa tensão constante no país, ela existe há muito tempo e tem sido inflamada pelas redes sociais. Uma das críticas feitas é que grupos estão usando o WhatsApp, estão usando o Telegram, estão usando o Twitter para inflamar os revoltosos e aí causar mais destruição. Até o momento foram presas quase 400 pessoas nesses protestos e nessas agressões. Então o negócio está bem complicado lá e não parece que vai reduzir. Então, assim, o governo agora é um governo de esquerda, um governo trabalhista e está lidando com sua primeira grande crise, que é esses protestos. E aqui eu quero entender com vocês algumas coisas que envolvem esse cenário de ser imigrante e de lidar com essas tensões. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui é a imagem criada pelo cinema, ou criada pela cultura pop no geral, de que a Inglaterra, né, o Reino Unido, né, a Inglaterra é um dos países que compõem o Reino Unido. O Reino Unido são 4 países: Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales. Então são 4 países que compõem o Reino Unido. E aí a imagem que se cria na cabeça das pessoas é que a realeza, né, a família real, a Rainha Elizabeth que faleceu, mas a família real, toda essa pompa, né, The Crown, a família real e toda essa riqueza e esse poderio que foi também consequência de séculos de Império Britânico, de dominação colonial, ou seja, foi um país que foi construído com base nessa ideia monarquista, mas também com base na exploração de outros países. Mas o que acontece é que no mundo real o Reino Unido não é assim. O Reino Unido é um país que tem uma classe trabalhadora muito grande, existe uma grande categoria de pessoas pobres, né, pobres no país que vivem de benefício. E aí isso é generalizado. Quem assistiu um filme chamado Eu, Daniel Blake, que é um filme que mostra um senhor britânico idoso que tem um ataque do coração e ele tem toda uma burocracia para poder conseguir os benefícios, para poder pagar as contas, e ele vai enfrentando toda uma burocracia kafkiana e é bem desesperador assistir aquele filme. Embora seja um exagero em relação à realidade, porque eu morei lá e as coisas não eram tão complicadas assim, mas certamente você tem ali uma expressão daquela classe britânica pobre, que sofre pra caramba. Outro filme que mostra isso, né, que retrata, mas já é mais antigo e já mostra um outro cenário, é o Billy Elliot, que é um jovem, né, um menino de classe trabalhadora, filho de uma família de classe trabalhadora, que quer ser bailarino, e aí os pais são mineiros. E daí mostra ali uma greve sindical dos mineiros
e a repressão enviada pela Margaret Thatcher. Mas assim, você tem uma classe trabalhadora gigantesca lá, pessoas muito pobres que dependem dos benefícios, e é um país que é bastante dividido em questões de classe, inclusive, né? Então assim, basta pensar que foi também onde começou a Revolução Industrial. Então a ideia de classe é muito forte, a divisão entre classe trabalhadora, proletariado e a elite é muito grande. Isso aí é uma tensão que está permanente, isso passa por regiões que você nasce, por bairros que você nasce, passa por sotaque às vezes. Então assim, é uma coisa muito presente. É claro que hoje em dia, no século XXI, a ideia de classe social não é igual quando Marx escreveu sobre as classes trabalhadoras, ou quando Engels escreveu o livro clássico A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, porque aquilo ali é um outro cenário, né? Inclusive esses trabalhos industriais, esses trabalhos já migraram para o Sudeste Asiático, já migraram para a China, que representa essa fábrica do mundo, né? A indústria do mundo. Mas você tem essa ideia de classe muito forte. Então, há uma população muito pobre, há uma população que, em grande parte, pode dizer que seja muito ignorante em termos de conhecimento do mundo, em conhecimento e de aceitação, inclusive, da diferença. Então, não dá para negar que esse discurso de extrema-direita fala diretamente com essa população pobre, branca e ignorante, e aí é um discurso que se assemelha, em muitos elementos, a outros países da União Europeia e também se assemelha ao discurso trumpista nos Estados Unidos, que é de falar com esse pobre, branco, indignado, revoltado, que considera que a sua pobreza e o seu sofrimento está vinculado à chegada de imigrantes. Que daí entra a ideia de que o imigrante chegou naquele país para roubar os trabalhos do branco pobre. Então, trabalho nas lojas, trabalho na agricultura, trabalhos braçais no geral, né? Trabalhos que esses mesmos cidadãos britânicos não querem fazer. Daí você tem essa tensão, que é uma tensão, em grande parte, étnica, é uma tensão xenófoba, né? Então, assim, entre cidadãos versus imigrantes, e é uma tensão também, em grande parte, de tensão religiosa, né, islamofóbica. E aí você tem lá no Reino Unido grandes minorias étnicas, grandes minorias também religiosas, e isso gera essas tensões. Como eu falei em vídeos recentes, né, você tem um grupo grande de paquistaneses lá, pessoas de Bangladesh, você tem muitos indianos, existe também uma comunidade grande de jamaicanos no país, além de outras minorias que chegaram de outros países, e também imigrantes europeus que foram para lá durante a época da União Europeia. Então, assim, um imigrante espanhol, italiano, francês, português, podia tranquilamente se mudar para o Reino Unido, trabalhar lá, viver lá e criar sua vida. Então, o discurso xenófobo, ele não afeta apenas imigrantes pobres negros de países, de países que eram ex-colônias britânicas. Também afeta, em parte, imigrantes europeus, né? Poloneses, por exemplo, são discriminados, outros europeus também sofrem com a discriminação, mas, no geral, acaba se concentrando nos imigrantes negros e muçulmanos. Então, agora o que você vê é esse tipo de discurso explodindo, se tornando esse fenômeno agora de violência contra esses grupos, né? Isso pode escalar, inclusive pode contaminar, até onde eu perceba, outros países, porque essa tensão étnica e religiosa também está presente na Bélgica, na Holanda, na França, aqui na Espanha, outros países que também têm dificuldades tremendas de lidar com os influxos migratórios. E aí, falando desde o ponto de vista do imigrante, aí a gente pode dizer que a situação é bastante assustadora, né? Então, assim, eu relatei recentemente como foi a minha decisão de deixar o Reino Unido, que foi também à luz do Brexit, né? Quando eles decidem escolher para deixar a União Europeia, e eu, como um imigrante que estava lá por causa da União Europeia, eu me senti indesejável lá. Eu me senti realmente assim, esse país não é para mim mais, eu não tenho o que fazer aqui, porque eles estão basicamente votando para expulsar pessoas como eu daqui. Então fui embora. Isso gera, né, todo um temor. Eu me recordo na época, quando estavam votando o Brexit, passou a votação, né, para que eles deixassem a União Europeia, que alguns cidadãos britânicos resolveram usar um bottom, que era um bottom, tinha um símbolo ali qualquer, não me recordo, mas que indicava para as pessoas, para outras pessoas, para imigrantes, que caso houvesse algum tipo de ato de discriminação ou de violência, que você poderia recorrer a essas pessoas com o bottom para elas te ajudarem a sair daquela situação de discriminação, de xenofobia. Então, para você perceber como era o grau da discriminação e como isso estava pairando no ar naquele momento. De fato, era muito desconfortável a situação. Ser imigrante é muito complicado em qualquer país que você for, né? Então, assim, geralmente há grupos em certos países que são os grupos mais discriminados. Dentre essa minoria de imigrantes, representam a maioria dos imigrantes. Então, assim, vamos supor, Estados Unidos. Qual é o grupo majoritário de imigrantes lá? São os mexicanos de longe. Assim, tem milhões de mexicanos ou de descendentes de mexicanos que moram nos Estados Unidos. E, obviamente, por causa disso, eles são o alvo majoritário do preconceito lá no país.
A Argentina, por exemplo, quais são os alvos da discriminação? Na Argentina são os bolivianos e os peruanos, porque representam os grupos que compõem a maioria dos imigrantes lá. E assim por diante. Cada país vai ter uma maioria. Aqui na Espanha são os marroquinos, os argelinos e ciganos. Portugal, os brasileiros, angolanos ou imigrantes de países que eram colônias portuguesas. E assim por diante. Então cada país vai ter um alvo preferencial ali por preconceito. E no Reino Unido são os muçulmanos no geral, né? Então a situação, como eu falei, é bastante assustadora. E aí entra a pergunta, né? Mas se é tão ruim ser imigrante, por que essas pessoas estão lá, né? Por que não voltam para casa? E é claro que, apesar do preconceito, ainda assim, para muitos imigrantes acaba sendo vantajoso. Seja por causa do trabalho, que paga melhor, seja por causa das condições de vida no geral, né? Então, assim, há muitos motivos para que você suporte o preconceito para estar em outro país. Tem uma frase, né, que o Tom Jobim dizia, ele morava nos Estados Unidos, compositor brasileiro, mas morava nos Estados Unidos, morava em Nova York, e ele dizia que o Brasil é uma merda, mas é bom, aqui é bom, mas é uma merda. Porque basicamente quando você é imigrante, você fica num espaço meio intermediário, né? Assim, você está com um pezinho no seu país e um pezinho no país no qual você está morando. É muito difícil romper os vínculos com o seu próprio país, é muito difícil, ou quase impossível romper com a sua cultura, então a gente está sempre nesse limiar. Tem uma história que é o do Albert Camus, que é o filósofo francês, falando francês, na verdade ele era argelino, né? Ele nasceu na Argélia, filho de colonizadores franceses na Argélia, e na Argélia ele era visto como francês, e na França ele era visto como argelino. Então ele ficava também nessa fronteira, né? Nesse espaço da não existência, do não pertencimento. E esse é um lugar bastante esquisito, assim. Eu me sinto assim, eu me sentia no Brasil como não pertencente ao Brasil, e estando fora eu me sinto brasileiro. Então é uma coisa bem complicada de explicar. É como se o seu senso de identidade ele fosse uma névoa, assim, que você não sabe discernir. Mas certamente há muitas vantagens de você estar em outro país, incluindo, como eu falei, condições de vida mínimos que você possivelmente não encontra no país de onde você veio, né? Ainda mais pensando em certos países que são, sei lá, em guerra civil, ou países muito pobres, nos quais a pessoa não tinha nenhuma condição de vida. Então, assim, a situação é complicada, ela é uma situação que causa temor, é uma situação de tensão permanente em certos países, a questão racial é muito presente, ou a questão étnica, ou a questão de classe mesmo, ou de religião é muito presente, mas mesmo assim, a gente pode imaginar que para muitos desses imigrantes ali, a vida nesse país é muito melhor. Mas é claro que a gente não pode aqui menosprezar o impacto que isso tem, inclusive agora, né, nessa destruição, nessa violência, né, nos feridos, e muita gente vai presa agora por causa disso. De qualquer maneira, esse discurso ele perpassa o imaginário desses países, ele é utilizado para ganhos políticos, é a base do discurso extremista de direita na Europa, pelo menos. Nos Estados Unidos também em parte, a base, mas não é fundamental, mas na Europa é fundamental. O discurso nacionalista, em grande parte, um repúdio ao outro, um repúdio ao imigrante, um repúdio ao refugiado, e basta voltar no tempo, né? Basta pensar que o próprio discurso, que seria o discurso original da extrema-direita, que é o nazismo, era um discurso de repúdio ao diferente, que era o judeu na Alemanha. Então, assim, esse discurso ele é fundamental para manter esse senso de unidade e de identidade do extremista de direita. Ou seja, o cidadão branco que se sente injustiçado pela história, que se sente injustiçado, por perdas de privilégios muitas vezes, e aí usa isso, canaliza essa energia negativa, canaliza esse ódio para conquistar ganhos políticos para aquele grupo. E aí isso leva à violência, fatalmente, né? Bem, me diga o que vocês pensam sobre a situação, estão acompanhando aí o que está acontecendo, o negócio está bem complicado lá, como eu falei, a tendência... Bem, na medida em que as forças de segurança começam a atuar para tentar conter isso e prender essas pessoas, vai arrefecer em algum momento, mas é um discurso presente e que pode levar a outros atos parecidos num futuro bem próximo. Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!